Migrar de um país para o outro é algo normal, mas você já pensou na possibilidade de habitar outro planeta? A colonização de Marte está no plano de muitas agências espaciais. E isso até seria possível daqui a alguns séculos ou décadas se olharmos do ponto de vista tecnológico. A gente não precisa necessariamente morar lá, mas estamos caminhando para algo parecido com o que é visto hoje na Antártida, que abriga centros de pesquisa de vários países. Para colocar a gente para morar e construir família no planeta vermelho, só se tivesse alguma motivação econômica por trás. Afinal, sustentar pessoas por lá seria muito caro e não ia valer o investimento. Também existe a possibilidade da humanidade ser obrigada a se mudar. Mas é claro, isso vai depender da forma que a gente cuida do nosso planeta e da nossa capacidade de torná-lo inabitável. Independente da situação, não é só entrar no foguete e partir. Antes de tudo, é preciso preparar o terreno marciano. E aqui entra a terraformação, o processo hipotético de mudar outro corpo celeste na marra. Nesse caso, a gente criaria uma atmosfera artificial com o auxílio de bactérias geneticamente modificadas. A tecnologia de hoje não é capaz de fazer isso, então seria um plano para o futuro. Além disso, se a gente conseguisse mudar a atmosfera de outro planeta, seria muito mais fácil a gente resolver o nosso problema do aquecimento global do que fugir para Marte. Pensando dessa forma, se a gente fosse para Marte, ia ser por interesse científico ou turístico apenas. E no começo, o ambiente ia ser inóspito e bem caro. Para você ter uma ideia, cada tripulante da Estação Espacial Internacional custa 600 milhões de dólares por ano. Outro problema de Marte é que o planeta é praticamente um inferno gelado. No equador de lá, a temperatura pode até chegar aos 20 graus, mas a temperatura média do planeta é de 81 graus negativos. Além disso, o ar é extremamente rarefeito. Respirar em Marte é mais ou menos igual respirar numa altitude de 33 mil metros aqui na Terra. Nessas condições, a temperatura de ebulição da água é praticamente igual à temperatura de fusão. Isso significa que não tem H2O no estado líquido. Ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso. Isso não seria um problema só na hora de abrir a sua garrafinha de Bonafonte. Só você parar para pensar que o corpo humano é formado por no mínimo 60% de água. Ou seja, uma breve caminhada em Marte sem trajes adequados ia fazer você literalmente ferver por dentro. Não ia dar nem tempo de sufocar pela falta de oxigênio ou de ter o seu DNA destruído pela falta de filtros barrando a radiação solar. Ó, pessoal, esse é o melhor dia da minha vida. E possivelmente o último. O jeito ia ser viver na bolha. Provavelmente viveríamos no equador de Marte para aproveitar o clima um pouco melhor que tem lá. Mas aí teríamos que buscar água congelada nos polos. Uma caminhada de mais de 5.000 quilômetros de distância. A comida poderia ser plantada na própria base, igual a gente viu o Matt Damon fazendo no filme Perdido em Marte. O planeta recebe 59% de luz solar que chega à Terra e a NASA já averigou que o solo contém nutrientes. Daria para lidar com a colheita, desde que tivéssemos um ambiente pressurizado e o auxílio de iluminação artificial. Se você já tá achando todo esse processo muito difícil, agora vem um ponto complicado. A energia. A gente ia precisar dela para manter a pressão e temperatura terráquea dentro do ambiente, além de transportar, descongelar e tratar a água, e também para produzir oxigênio e eliminar o gás carbônico. Bom, basta usar carvão, gás natural ou petróleo, né? Não, Marte não tem nada disso. A gente só tem essas fontes de energia aqui na Terra por causa do acúmulo de material orgânico no solo e nos leitos dos oceanos. Tudo isso existe porque o nosso planeta sustenta vida baseada em carbono há bilhões de anos. Energia eólica também não daria. A atmosfera rarefeita não teria força para mover as turbinas. Geotérmica também não cabe, já que o solo de Marte não é igual ao da Terra e seria preciso cavar muito até achar calor. Hidrelétrica muito menos, já que a água é congelada. Até tem a energia solar, que foi usada até hoje para mover os rovers que foram enviados para Marte. Mas a gente tem um probleminha de escala aí. A maior usina solar do mundo fica
fica na Índia e tem 57 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho da ilha de Manhattan. Mesmo assim, ela só seria capaz de suprir 2% da demanda energética do Brasil. Enviar matéria-prima para construir uma estrutura dessas em Marte é claramente inviável. A esperança seria energia atômica. O reator cabe no foguete e o combustível dura um bom tempo. Existe o submarino nuclear da Marinha Americana que só é recarregado a cada 33 anos. E o Perseverance, o novo robô da NASA que pisou em Marte, também é movido a uma bateria nuclear. Em resumo, ia demorar décadas para a gente estabelecer uma pequena colônia em Marte. Seriam necessárias muitas viagens prévias e a vida lá ia ser bem precária e difícil. Na Terra, por exemplo, ninguém morre imediatamente se faltar luz. Já em uma possível colônia em Marte, qualquer piscadinha pode ser fatal. Nada impede que no século 22 alguns funcionários sejam atraídos por salários exorbitantes para trabalhar como recepcionistas em hotéis milionários. Só que ao mesmo tempo, nada indica que eles vão ter uma vida fácil. O que pode ajudar a tornar o ambiente marciano mais parecido com o da Terra é a biologia sintética. Os geneticistas têm estudado o DNA de extremófilos, que são micro-organismos com tolerância altíssima à radiação, calor, pressão e etc. Com isso, os cientistas vão criando uma biblioteca de genes que permitem a sobrevivência em ambientes inóspitos e de metabolismos que não dependem de luz solar ou oxigênio. Assim, seria possível criar em laboratório bactérias capazes de viver e modificar Marte. Há 2 bilhões de anos, a Terra também tinha pouco ou nenhum oxigênio na atmosfera. E isso mudou depois da evolução da fotossíntese pelas primeiras cianobactérias. E os micróbios que existiam aqui foram extintos, já que eles estavam habituados com outro ar e o oxigênio era algo tóxico para eles. O ser humano já dessaliniza a água do mar e foi capaz até de ocupar a Groenlândia. Aplicar um processo desses com seres vivos em Marte não é uma questão de se, mas de quando. Mas que é um plano bastante ambicioso, isso é. E outros planetas? Será que a gente chega lá? Bom, vamos pegar Vênus como exemplo. O problema lá é o oposto de Marte. A atmosfera, que é composta basicamente de dióxido de carbono e outros gases tóxicos, é 92 vezes mais densa que a da Terra. Já a temperatura média é de 464 graus, tão quente que pode até derreter chumbo. As sondas que são enviadas para explorar o planeta sofrem superaquecimento e são destruídas em menos de um dia. Para a colonização de Vênus, há quem fale sobre a possibilidade de viver em um balão gigante, que ficaria flutuando na faixa de altitude em que as condições atmosféricas são mais parecidas com as condições da Terra. Bom, vamos combinar que cuidar do nosso planeta e continuar vivendo por aqui ainda parece a melhor opção. Quer saber mais sobre astronomia, ciência e outros temas relacionados? É só deixar seu like e acompanhar a Super nas redes sociais. Até a próxima!